Boa noite com Jesus. A escritura que nós vamos ler, apenas um versículo, primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 5 e o versículo 4. Nós cumprimentamos a todos no precioso nome do Senhor Jesus e damos boas-vindas para termos esse bom tempo de companheirismo aqui na presença do Senhor. Sei que todos nós gostamos de ler a Bíblia, né? E principalmente acompanhar o pregador quando vai ler, né? Podemos ler? Todos encontraram? 1 João, capítulo 5 e o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez nós curvamos nossas frontes na presença do Senhor. Pois cremos que o Senhor está presente e em sua presença há abundância de misericórdia. Obrigado por sua palavra escrita que o Senhor preparou e ela tem chegado até nós. Temos ouvido o teu servo profeta dizendo que o Senhor não fala conosco nesse tempo com sua voz audível do céu, mas o Senhor deixou isso escrito em um livro para que nós, filhos do Senhor, pudéssemos tê-las nesse tempo presente em que nós estamos vivendo. Então, bom Pai, isso é tudo que nós podemos fazer, abrir a Bíblia, ler uma porção dela, porém nós queremos e necessitamos de algo mais, que ela seja vivificada em nossos corações. Então pedimos ao Senhor, ajude a nossa fé. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Assentai-vos. Eu quero a vossa preciosa atenção por uns poucos minutos, mas não é propriamente a mim, mas aquilo que Deus tem preparado para nós nessa tarde. Pois bem, vamos começar meditando nisto. Nós estamos vivendo em um tempo terrível. Por um lado, é um tempo glorioso, porém, para o outro lado, é um tempo terrível. Porque estamos vivendo nas proximidades da volta do Senhor Jesus. E ele virá para buscar um povo. E para esse povo é um tempo glorioso, para aqueles que estão preparados. Mas para aqueles que não estão preparados, será um tempo terrível, porque o tempo da condenação está à mão. Agora, para mim e para você, para nós, os cristãos, temos que crer que essa hora, esse momento em que nós estamos vivendo, é um momento terrível
porque a palavra de Deus está se cumprindo. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, e peste, fome, guerra, terremoto em vários lugares, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Esse é o dia em que nós estamos vivendo. Mas tudo que nós temos necessidade, tudo que você precisa, Deus tem suprido quando você crê. Veja bem que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, quando você crê, Jesus preparou tudo lá no Calvário, quando ele salvou o mundo inteiro do pecado. Agora, para nós, para mim, para você que temos alcançado essa graça de Deus, temos vencido o mundo e sabemos que somos herdeiros da promessa de Deus. O profeta de Deus nos adverte, dizendo: eu encontro com muitas pessoas que quando elas se unem à igreja, quando elas passam a ser crente de uma determinada igreja, uma determinada denominação, o profeta diz, especialmente aqui na América, mas não é só lá não. Então elas apenas se deixam levar. Se une à igreja, colocou seu nome no livro da vida, foi batizado. Então, isso é tudo que eu posso fazer. Se deixam levar, apenas, louvado seja Deus, eu me encontrei com o irmão Brana, eu fui salvo, eu coloquei o meu nome no livro da vida, e isso é tudo o que eu fiz. E simplesmente vive a deriva. Sabe o que quer dizer isto? É um barco quando o piloto perde o controle e as ondas então levam esse barco de um lado para o outro. Agora, amados, ele diz, e eu concordo, quero dizer a você também, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos viver assim. Sabe por quê? O profeta diz, você não foi salvo apenas para ser um membro de igreja. Porque isso aqui não é tudo, isso aqui é uma preparação. Nós somos salvos para trabalhar, nós somos salvos para fazer algo para o Senhor. Visto que a deidade não está no céu, a deidade está aqui na terra. O profeta diz, a deidade não está no céu, a deidade está aqui na terra. A deidade está em você, a deidade está em mim. Você crê assim? Se não cremos assim, então é tempo de pormos a orar, não é? Porque esse é o tempo de preparação. Porque é o seguinte, a terceira etapa da vida cristã, terceira etapa da graça na vida cristã, é o batismo com o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é receber Deus dentro de você. Então nós precisamos agir, precisamos fazer algo, nós não podemos viver a deriva. O pastor Albertino sempre está dizendo que a tendência do ser humano, vou dizer a nossa tendência, porque não estou livre disto também, se acostumar com as coisas e quando se acostuma, se acomoda. Cruza os braços e deixa a coisa ir à deriva.
Irmão Brana diz: bem, louvado seja Deus, eu me encontrei com o irmão Brana, eu fui salvo, coloquei meu nome no livro, e isso é tudo o que eu fiz. Simplesmente à deriva. Nós não queremos fazer isso. Você foi salvo não para ser um membro de igreja, mas você foi salvo para trabalhar. Nós meditamos uma mensagem aqui, eu não sei se eu passei isso para a igreja, mas eu vou procurar aonde o profeta disse: por que você, irmã, não pega o telefone e não liga para a sua vizinha, para a sua amiga, convidando-a para vir à igreja? Já falei isso aqui, né? Por que não faz isso? Por que não leva um folheto? E às vezes, quando você tem uma oportunidade, olha, eu não posso pregar, não sou pregadora, ou não sou pregador, mas eu tenho um folhetinho aqui, ó. Por que batizamos em nome do Senhor Jesus? Trabalhando. O profeta disse: uma coisa que vale apenas é ganhar uma alma para Jesus, porque aquilo é para a eternidade e o seu nome estará envolto daquilo. Coisa boa, não é? Agora, amados, ouçamos isto. Deus tem uma única maneira de trazer vida para você. E esta vida é a vida real, é a vida eterna. Deus tem uma única maneira para trazer vida para você. E esta é quando você está pronto para se separar de todas as coisas do mundo. Difícil, né? Difícil. Isto é quando você está pronto para se separar de todas as coisas do mundo, de todos os cuidados do mundo, e agarrar somente na palavra prometida de Deus. Amém. Tem muitas pessoas que ainda estão, apesar de ser crentes da mensagem, ainda estão mergulhadas na idolatria. Ídolo é aquilo que se coloca antes de Deus. Em vez de deixar o primeiro lugar para Deus, coloca o primeiro lugar para aquela pessoa. Às vezes é alguém da família, um filho, uma filha, às vezes é um carro, às vezes é uma casa bonita, e etc, e etc. E tem tantas coisas aí que o diabo está apresentando, e se você parar para ouvi-lo, ele pode pintar um quadro para você, que aquilo fica parecendo ser a verdade. Parecendo ser a verdade. Então ouçamos o que o profeta diz. Jesus está vindo para buscar uma noiva, uma mulher, uma igreja, que está separada das coisas do mundo e dos cuidados do mundo. Ela está separada das modas modernas desta era que nós estamos vivendo. Ela está separada dos cuidados e tradições das igrejas. Ela está simplesmente separada para Deus. Amém? E Deus é a palavra. Então ela está separada de tudo, vivendo simplesmente uma vida pautada na palavra de Deus. Uma vida baseada no assim diz o Senhor. Ela está simplesmente separada para Deus, e Deus é a palavra. E como o esposo e a esposa são um, assim a noiva e a palavra, que é Cristo, se tornam um. Pois a palavra está vivendo através dela, através da noiva. A palavra são as suas credenciais.
Esta é a sua identificação. Cumpre-se aquilo que sabemos que é a verdade. Ser cristão é ser como Cristo. Amém. Por isso muitas pessoas acham que é difícil ser crente. Não, eu não dou conta, ninguém dá conta. Mas quando nós damos um passo para Deus, quando abrimos o nosso coração, e quando Jesus entra nesse coração, as coisas do mundo têm que ir embora, porque o nosso coração é a morada dele. Amém? E a morte e a vida não podem viver juntas ao mesmo tempo. É isso verdade? Então, quando a pessoa dá um passo para Jesus, se ela é chamada por Deus, se ela é convencida pelo Espírito Santo, olha, as coisas do mundo vão embora. Então, amados, vejamos isso aqui. Como a esposa e o esposo são um, assim também a noiva e a palavra se tornam um. Pois a palavra está vivendo através da noiva. Estas são suas credenciais. Esta é a sua identificação. Amém. Vejamos aqui como o nosso Deus tinha tudo o que ele ia fazer, ele tinha tudo em tipo. Por isso o Velho Testamento é um tipo do Novo Testamento, tipificando, não é, o Novo Testamento. O profeta diz assim, falando de Adão e Eva, tipificando a igreja e Cristo, na criação, Deus criou ambos juntos. Na criação, Deus criou ambos juntos, Adão e Eva, o homem e a mulher. Eles são um, coração, alma, mente e tudo mais. Eles são um. Então, quando ele fez o homem do pó da terra, ele separou o homem de sua esposa. Olha, na criação, Deus criou ambos juntos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Aquele era o homem, espírito, a imagem e a semelhança de Deus. Porém, lá no capítulo 2, não havia homem para lavrar a terra. Então Deus tomou, quem sabe aí um pelote de barro, não é? E fez um bonequinho, soprou-nos em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém. Então Deus fez com que Adão caísse num sono profundo, tirou uma de suas costelas, e daquele osso fez a mulher, fez a Eva. Separou a mulher do homem. Vou repetir essa leitura. Na criação, Deus criou ambos juntos, homem e mulher. Eles são um, coração, alma, mente e tudo mais. Então, quando ele fez o homem do pó da terra, ele separou o homem de sua esposa. Quando ele fez a Eva, ele não pegou algum pedaço de terra e fez uma mulher. Ele tirou uma costela do lado de Adão e fez a sua esposa. Por essa razão, Adão disse: esta é agora osso de meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2. Então eles são um, mente, coração, alma, corpo e tudo mais. Agora, aquilo é um tipo de Cristo e a igreja. Deus estava tipificando isso lá no início, lá no comecinho. Aquilo era um tipo de Cristo e a igreja. Deus não tirou a igreja de Cristo de uma doutrina. Ele a tomou do coração de Cristo, o Espírito por dentro,
através do sangue. Amém. Então, amados, nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que nos tornar um com Ele. Essa é a maneira para sermos arrebatados, para sermos transformados no abrir e fechar de olhos, para sermos arrebatados. Não podemos viver à deriva, viver ao Deus dará. Faça a sua parte, façamos a nossa parte. Temos que viver a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Agora, nós já aprendemos tudo isso aqui, né? Mas eu estou simplesmente refrisando isso para deixar isso bem patente. Talvez você vai sair daqui até um pouco triste ao invés de sair alegre, né? Mas esta é a verdade, isso é tudo para nós gozarmos a vida eterna. Quando Deus falou a Abraão para sair do meio de sua parentela, para sair de sua terra e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar, veja bem, a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, porque ele creu na palavra, na promessa de Deus. Abraão tinha 75 anos, Sara, sua esposa, tinha 65. Sua esposa Sara era estéril, nunca tinha dado à luz um filho. Porém, Deus fez a promessa a ele e ele creu. 25 anos se passaram. Abraão não titubeou na fé. Amém. Ele continuou crendo em Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Agora, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, Deus veio e disse a Abraão: por esse tempo eu virei a ti, e Sara, sua esposa, vai conceber e vai dar à luz o filho. Isso não é história de Coronchim, não. Isso é assim diz o Senhor. Isso é o Deus Todo-Poderoso. Agora, como uma mulher de 90 anos podia ter a gestação de um filho, dar à luz a um filho e amamentar um filho? Como que um homem com 100 anos de idade poderia gerar um filho? Ele estava tão bom quanto um morto. Mas Deus o transformou. Aleluia! Abraão tornou-se um jovem, Sara tornou-se uma jovenzinha, linda, bonita, ao ponto do rei Abimeleque desejar casar com ela. Você crê nisso? Quando Deus chamou Noé e disse: Noé, vou trazer um dilúvio sobre a terra. Vou trazer uma grande chuva, Noé. Mas você tem achado graça diante de mim. Mandou Noé fazer uma arca. Veja bem, nunca havia chovido. Porém, Noé creu na promessa de Deus. Faça uma arca, Noé, para a salvação sua e de sua família. E convida o povo para entrar nessa arca, porque vou trazer um dilúvio que vai perecer tudo que tiver fôlego de vida. Às vezes nós pensamos assim, que Deus ficou falando com Abraão todo dia, que Deus ficou falando com Noé todo dia. Não, Deus falou, eles creram e colocaram mão à obra. Noé construiu a arca durante 120 anos. As pessoas perguntavam: cadê a chuva, Noé? Aonde está essa água lá em cima, Noé? A nossa ciência pode ver 2000 anos-luz aí no espaço, não tem nenhuma água em cima. Como que você pode provar isso, Noé? Você não pode provar nada, mas na hora certa a chuva virá. E a chuva veio. Nós estávamos ouvindo hoje, agora chegando aqui no Campo Mourão, que o dilúvio consumiu tudo, e hoje estão saindo aí nos escapes do carro, ou dos carros. Deu para entender? Minas de petróleo aí embaixo, gordurinha de muitas madames.
ficar em expectativa, é a verdade. Então, amados, não podemos viver à deriva, não. Temos que ser crentes cristãos. Então, o irmão Branham nos diz assim, mas você não pode ser um cristão e tornar-se um até que Cristo injete em você, pelo batismo do Espírito Santo em você. Amém. Você não pode tornar-se um cristão até que Cristo injete em você pelo batismo do Espírito Santo em você. Então você está conectado com Ele. Amém. Você não é mais dois, você e Ele. Você é um com Ele. Cristo prometeu estar em nós, como o Pai estava em Cristo. Ele disse, eu e o Pai somos um, e você e eu somos um. Vê? Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Isso é a Bíblia, isso é as Escrituras. Então, vamos fazer a nossa parte. Está me faltando um livro aqui, onde está? Não, está aqui na mão mesmo. Deixa eu só ler uma coisinha aqui para nós irmos para a ceia do Senhor. Ouçamos isso aqui com bastante atenção. Está tudo errado, 88. As bodas do cordeiro, está certinho. Desculpem. Olha aqui. Se você não tem dentes e usa dentes falsos, dente postiço, não é? Agora, tudo bem. Tudo bem. Está substituindo os dentes que você já teve. Mas, na verdade, esses dentes não estão conectados em você. Eles não nasceram ali, eles foram colocados ali. Não faz parte de você. Se você teve um braço amputado e você colocou um braço falso, um braço artificial, não é? Esse braço, na verdade, não está conectado em você. Só está preso em você. Vê? Não está conectado em você. E quando fazemos a nossa promessa a Cristo, se nós não nos tornarmos parte dele, tal como uma mulher deve se tornar parte de um homem, seu esposo, né? E o homem parte da mulher, sua esposa, então somos cristãos artificiais. Quando fazemos a nossa promessa a Ele, a Cristo, e se não nos tornamos parte dele, se ele não estiver conectado em nós, tal como a mulher, o marido e a esposa, então somos cristãos artificiais. Não somos cristãos de fato. Você realmente não é casado com aquela mulher. Você pode ser leal, você pode amar o seu marido, e ele com 60 ou 70 anos de idade, e você não o ama o tanto quanto no início, puxão de orelhas, né? Então você está apenas criando os filhos dele. Matéria para uma escola dominical, né?
Que coisa! Vou repetir isso aqui. Quem sabe esse será o último culto que nós vamos ter, né? Quando fazemos a nossa promessa a Cristo e não nos tornamos parte dele, como uma mulher que deve se tornar parte do homem, do esposo, o esposo parte da esposa, então somos cristãos artificiais. Não somos cristãos de fato, cristãos real, cristãos verdadeiros. Você realmente não é casado com aquela mulher se não tiver unido com ela. Você pode ser leal. Se você não ama seu marido, e ele com 60 ou 70 anos de idade, e você não o ama tanto quanto no início, quando se casaram, quando eram jovenzinhos. Meu Deus! Se você não o ama o quanto no início, então você está apenas criando os filhos dele. É assim que as igrejas são. Muitas delas hoje estão apenas tomando um nome de igreja cristã, fingindo ser a noiva, quando é artificialmente. Não estão conectados com Cristo de forma alguma. Agora vamos lembrar que Cristo é a palavra. E nessa era de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz que Cristo está batendo na porta das igrejas, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo está do lado de fora das igrejas. Cristo é a palavra. Leva para eles o batismo em nome do Senhor Jesus. Atos 2:38, Atos 8, 14, 16, Atos capítulo 10, 47, 48, Atos capítulo 19, versículo 5 e outras escrituras. Leva lá. Eles não creem. Eles não aceitam, eles não recebem. Então, é assim com as igrejas. Muitas, hoje, estão apenas tomando o nome de igreja cristã, tomando o nome de Cristo simplesmente para apagar o seu brilho, fazendo negociatas, fingindo ser a noiva, quando é artificialmente. Não estão conectados com Cristo de forma alguma. São como um dente artificial, um braço artificial ou um olho artificial, vê? É algo que é artificial se estivermos apenas fingindo. Bem, você não pode fingir o cristianismo. Você tem de estar conectado com isso. Amém? Então, uma igreja que é simplesmente artificial, chamada de Igreja de Cristo, bem, aqueles filhos então não estão ali, que são nascidos daquela mesma organização. Eles não são filhos de Cristo, eles são filhos da denominação, filhos denominacionais e não filhos de Deus. E se uma mulher não está conectada com um homem de verdade, simplesmente fingindo, né, que o ama e etc., não está conectada com um homem de verdade, então não é seu marido. É apenas um homem com quem ela fez um voto de viver. Isso falando de Cristo e a igreja. É apenas um homem com quem ela fez um voto de viver e ela fez um voto errado. Ela prometeu amá-lo, viver somente para ele, se preciso, dar até sua vida por ele. Esse é o voto, não é? Esse é o voto na hora do batismo, né? Meu Deus. Ela fez um voto de viver, ela fez um voto errado. Ela prometeu amá-lo e disse que o amava e não o fez. O tempo todo o homem é enganado.
Mas há uma coisa certa, amigos: não vamos enganar a Cristo. Ele conhece os seus. Verdade? Quem pode enganar a Deus? Ele conhece aqueles que são seus. Paulo disse: nisto está o selo de Deus. Ele conhece aqueles que são seus. Agora você, meu irmão, minha irmã, eu creio que você se considera, e você tem todo o direito, nós temos todo o direito de nos considerarmos filhos de Deus. Porque nós não estávamos buscando a Deus. Como o profeta diz, o homem nunca busca a Deus, é Deus quem busca o homem. Foi Ele que veio ao nosso encontro, foi Ele que veio ao nosso encalço, foi Ele que bateu na porta do nosso coração e disse: olha, Ele fez isso por você lá no Calvário, pagou o preço dos seus pecados. Lá no Calvário, naquele dia, Ele curou as suas enfermidades. Lá no Calvário, aquele dia, ele conquistou para você a passagem livremente para os céus, para viver eternamente. Ele falou e nós cremos. E como a Bíblia nos mostra, né, que o que é verdadeiro tem vindo, isto é, Jesus Cristo, seu Filho, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e nele nós temos crido. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossa irmã visitante, não é? Ela vai dizer: mas que pregação é essa, não é? Que coisa! A gente vai nessas igrejas aí, só fala que Deus é bonzinho, que Deus, não é? É isso e aquilo. Olha, Deus é bom na verdade, mas Ele é um Deus de justiça. E Ele é tão bom que Ele não castiga sem antes avisar. Primeiro Ele avisa. Quando a pessoa não aceita, não recebe a sua advertência, então o castigo vem logo atrás. Isto é verdade. Agora, essa mensagem aqui é mais para os nossos, né? Que já estão madurinhos aqui. Eles precisam de uns puxãozinhos de orelha. Deus nos abençoe, meus amados. Deus abençoe, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, isto é verdade. O pregador não pode pregar apenas rosas. Ele tem que falar dos espinhos também. Pai bendito, naquele grande dia da vinda do Senhor, o meu coração deseja ver todos ali, e juntos nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e dali nós iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. Pedimos ao Senhor ajuda a nossa fé, Pai, para que não venhamos viver aqui neste mundo à deriva como um barco sem piloto. Ajude-nos a fazer a nossa parte, Pai. Esforça a nossa coragem. Ajuda a nossa fé. Nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, amém.